Que todos estejam em paz, que todos estejam bem. Este nosso vídeo está sendo confeccionado no Dia das Mães. Um Dia das Mães atípico, porque diante da pandemia do coronavírus que estamos enfrentando, talvez muitas mães nem recebam a presença de seus filhos, até mesmo pela intenção dos filhos, muitas vezes, de preservar as mães. Algumas verão seus filhos à distância, do outro lado do portão, com máscaras. Cada família vai ter a sua particularidade. Algumas mães moram com seus filhos. Outras receberão a visita dos seus filhos, talvez para um almoço, para um jantar. Não importa. O que importa é que nós estaremos celebrando esse Dia das Mães com muita gratidão no coração. Primeiro, gratidão a Deus. E segundo, gratidão pelas mães. E eu quero analisar com você algumas questões pertinentes a mães que encontramos nas Escrituras. E eu quero pensar sobre a dinâmica da vida de uma mãe. É interessante porque não existe um manual que vai explicar para a mãe como que ela deve se comportar. Não existe. Existem algumas orientações, alguns conceitos, né? Alguns ensinos das mães mais velhas que já criaram seus filhos e que ensinam. Mas nós sabemos que cada ser humano, ele tem uma personalidade. Cada vida tem a sua característica própria, o seu próprio universo. E uma mãe, ela vai descobrindo o seu filho e vai descobrindo na caminhada como ser mãe. Mesmo aquelas que têm vários filhos, quando nasce um outro, ele tem uma personalidade diferente dos demais que já seus irmãos mais velhos. E uma mãe, ela vai aprendendo e se adaptando na caminhada. Não existe um manual, uma regra fixa de 100% como ser mãe. Existe a troca de experiências e os conselhos, mas não existe um manual. Cada mãe sabe exatamente, vai aprendendo exatamente como lidar com seu filho em particular. Porque não existem pessoas iguais, 100% iguais. Não é como não existe um padrão de qualidade definido, né, para o ser humano. Cada um tem um temperamento, uma personalidade, né? Cada um é um conceito diferente dos demais. E a vida, então, de uma mãe se torna uma vida de lágrimas, de alegria, de preocupações, de orgulho, de gratidão, de acertos e de erros. E a dinâmica da vida, então, ela vai proporcionando situações. E a mãe, ela vai se adaptando e tentando fazer o seu melhor diante do seu filho. Nessa pequena mensagem aqui, eu quero tentar abordar algumas situações que aconteceram com algumas mães bíblicas, algumas personagens bíblicas, e que talvez reflita no âmbito geral, de forma genérica, né? Em grande parte das mães seculares ao longo da história. A primeira mãe que eu quero abordar com os irmãos é Eva. Eva talvez represente aquela mãe que tem um sentimento de culpa. Talvez aquela mãe que faça uma reflexão, uma análise e pense: poxa, eu cometi um erro grave. Eu acho que Eva talvez tenha sido a mãe de toda a história que tenha tido o pior peso de culpa. Talvez ela tenha sentido o pior peso de culpa. Porque ela, como mãe da humanidade,
ela, ao desobedecer a Deus, sendo iludida, enganada pela serpente, e ao comer do fruto proibido, ela cometeu o primeiro grande erro da história. E depois que Adão comeu também, depois que ela deu para Adão este fruto, concretizou o maior erro da história da humanidade, sem dúvida nenhuma o maior erro, que trouxe as piores consequências. Através do erro de Eva, a própria terra entrou em maldição. E o pecado e a morte entraram no mundo. E Eva então acabou vendo um dos seus filhos cometer um homicídio com relação ao outro. E certamente ela se lembrou que se tivesse obedecido o mandamento de Deus, a lei de Deus, a ordem de Deus que eles tinham, que era uma só. A lei consistia em um item: não comer aquele fruto proibido. Se ela tivesse obedecido uma recomendação, uma ordem tão simples de Deus como aquela, ela teria evitado todo aquele mal. Mas isso não aconteceu. Mas nós vemos, pela Bíblia, contextualmente, pelo amor e pela misericórdia do nosso Deus, que Deus tudo perdoa e que Deus tudo transforma. Deus restitui, muitas vezes, tudo aquilo que perdemos com os nossos erros. E seja qual for o erro, seja qual for o pecado, seja qual for a desobediência, seja qual for o fator que motivou o sentimento de culpa, seja numa mãe ou seja em qualquer outra pessoa, havendo arrependimento e o abandono da prática errada, Deus certamente perdoa e Deus restitui a alegria perdida. Nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 4, verso 25, quando vemos na genealogia de Caim, que Adão tornou a coabitar com Eva, e Deus lhe restitui um outro filho. E Eva então reconheceu a misericórdia de Deus e lhe dar esse outro filho. Veja o que diz aqui, Gênesis 4, 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E foi tão especial essa restituição que Deus fez, porque da descendência de Sete vieram Sem, e depois todos os patriarcas vieram da descendência de Sem. Então nós vemos aqui que Deus foi misericordioso com Eva, apesar do erro que ela cometeu. Deus a perdoou e Deus restituiu a alegria e o benefício que traria para a humanidade através daquele filho, através de Sete. A segunda questão que eu quero analisar com você é de uma tristeza. São mães que perderam seus filhos. Uma tristeza que deve exceder, provavelmente excede, qualquer outro sentimento que uma pessoa possa sentir, possa ter ao longo da história. Mas eu quero dizer para você, mãe cristã, que passou por essa dificuldade, que isso é temporário. E que um dia vocês estarão juntos novamente pela ressurreição em Cristo. A mãe cristã, ela terá restituída os seus filhos salvos, aqueles que foram salvos em Cristo. Nós vemos uma situação aqui na Bíblia que talvez seja, depois da situação de Cristo, da paixão de Cristo, talvez seja a mais dolorosa, a que causa maior impacto. É de uma mulher chamada Rispa,
E esta passagem nós vemos lá em Samuel, capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 21, no verso 8. Deixa eu achar aqui, 2 Samuel, capítulo 21, no verso 8. Para frente. 2 Samuel 21, 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos Gebeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, e nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes, de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Bom, nós vemos aqui que essa mãe chamada Rispa, ela tinha 2 filhos. Um chamado Mefibosete e o outro chamado Armone. Não confundir esse Mefibosete com o filho de Jonatas, que também se chamava Mefibosete. Esse aqui era filho de Saul, com Rispa. O rei Gebeonita, ele se reuniu a Davi e disse: olha, nós não queremos guerra com Israel, nós só queremos vingança pelo que Saul fez. E para evitar uma matança maior, Davi perguntou para eles: então o que vocês querem? E o rei Gebeonita lhe disse: eu quero que você me dê 7 homens da descendência de Saul, e nós o mataremos e não faremos guerra a Israel. Davi, para evitar uma matança maior, cedeu os 7 homens, entre os quais haviam 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Esta mulher, ela permaneceu durante uma temporada, do tempo da seca até o tempo da chuva, junto com seus filhos, com uma tocha, provavelmente, né? A imagem que temos, ela com uma tocha de fogo à noite, espantando animais e espantando aves, até que seus filhos fossem sepultados. Ela sofreu uma dor e preservou seus filhos até que eles fossem sepultados. Eu quero dizer que se a mulher cristã, se a mãe que passou essa situação for uma mulher de Deus, cristã, ela verá restituídos seus filhos. Nós vemos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 35, uma declaração que pela fé mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então aquela mãe que passou por essa tragédia, ela espera em Cristo, espere no Senhor, com toda segurança, com toda alegria até, porque ela verá restituído pela ressurreição os seus mortos. A fé em Cristo nos garante que ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Confie na promessa, confie no Senhor e siga em frente, servindo ao Senhor teu Deus.
A terceira situação que nós vimos aqui é a situação de Ana. Ana, ela não podia ter filhos e o seu desejo era ter filhos. E ela então ora a Deus e Deus lhe concede um filho chamado Samuel. E Samuel se torna o primeiro profeta do povo de Deus. Ana, ela consagra o seu filho a Deus. Ana, ela não perdeu o seu filho. Ela ganhou uma nação. E ela consagra então o seu filho a Deus. E Deus faz daquele homem um grande profeta. E Samuel se torna o primeiro profeta, dando início aí a uma linhagem, uma sequência, né, de profetas que foi até João Batista. Depois nós vemos situações de mulheres que por algum motivo, de mães que por algum motivo tiveram que se separar de seus filhos. Elas não queriam isso, mas tiveram que se separar de seus filhos. É o caso de Joquebebe. Joquebebe, ela engravidou num período onde o faraó, o povo de Deus, era escravo dos egípcios. E o faraó morreu, um outro faraó assumiu. O faraó é o rei do Egito. E este faraó, ele pensa assim: olha, os escravos estão se multiplicando e nós vemos que esses hebreus são homens fortes. E eu temo que se houver alguma guerra, alguma situação, eles possam entrar em rebelião conosco e vai ser difícil dominá-los, porque são homens que estão se multiplicando, já é um número muito grande de pessoas, e os homens são fortes, são viris. E talvez eles dêem muito trabalho para cada um de nós aqui. E aí então ele tem uma ideia extremamente cruel. Ele decide chamar as parteiras, entre as quais estavam duas parteiras, uma chamada Sifrá e a outra chamada Puá. E ele chega então nessas parteiras e dá uma ordem. Ele fala assim: olha, dos filhos das hebreias, as que forem meninas, vocês preservam a vida, mas os que forem meninos, vocês matem. Deu essa ordem cruel às parteiras. Aquelas mulheres parteiras estavam acostumadas a trabalhar com a vida. Elas ajudavam as mulheres a dar à luz, a trazerem uma nova vida ao mundo. E agora elas receberam uma ordem de tirar a vida. E essas duas parteiras em particular, Sifrá e Puá, decidiram não obedecer o faraó, mas serem tementes a Deus. Então, quando nasciam os meninos, elas preservavam e davam para suas mães. E foi assim que o filho de Joquebebe foi preservado. E o filho de Joquebebe foi Moisés. E Joquebebe, então, vê o retorno. Ela não teve culpa dessa separação com seu filho. Todos conhecem a história, né? A filha de Faraó encontra o bebezinho numa cesta, né? No rio, começa a criar. E Joquebebe, que a ama, acaba tendo seu filho restituído ali, né? No palácio real, e participa da criação e dos cuidados de Moisés. Bom, o filho de Joquebebe, que a princípio pode ter gerado uma dor da separação, tornou-se um grande orgulho, porque Moisés tornou-se o libertador da nação. Moisés foi aquele homem que Deus chamou para libertar o seu povo que estava cativo no Egito. Então, às vezes, uma dor, quando ela é colocada nas mãos de Deus, o Senhor Deus, ele transforma essa dor em alegria. O nosso Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. É o Deus que tem o poder eficaz de subordinar a si todas as coisas. E a Bíblia ainda nos declara que Deus é o Deus que algo que não existe,
ele tem o poder de trazer a existência para contemplar aqueles que confiam nele. Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala que nenhum dos que creem em Deus serão confundidos. Então o nosso Deus é o Deus que transforma maldição em bênçãos. Tudo que nós colocamos nas mãos de Deus com sinceridade de coração, ele pode multiplicar. Aqueles 2 pães e 5 peixinhos que o menino ofereceu aos apóstolos alimentaram uma verdadeira multidão e ainda sobrou vários cestos. E Cristo, com 2 cravos nas suas mãos, 2 pregos nas suas mãos, salvou a humanidade. Todos aqueles que confiam nele, salvou a sua igreja, seus eleitos. Então, Joquebede, ela viu aquela tristeza inicial se transformar num grande orgulho, numa grande alegria, porque ela gerou o libertador da nação. Vemos também aquela mãe obediente, representada por Isabel. Isabel, ela era estéril, ela não podia ter filhos, mas em nenhum momento ela se rebelou contra Deus. Ela servia, ela confiava, ela fazia todos os preceitos que na sua época exigia a fé no Deus vivo. Ela ainda não tinha visto Cristo, Cristo ainda não havia nascido. Ela acreditava na promessa da primeira vinda de Cristo, que parecia demorar tanto para acontecer. Mas ela confiava na promessa e ela continuava sendo fiel. Até que ela engravidou, através do Senhor, de uma ordem do Senhor Deus, né? Ela engravida do seu marido e tem o seu filho. E seu filho é João Batista. Aquele que encerraria o ciclo dos profetas. Aquele que veria o alvo da profecia, né? A profecia se referia a Jesus Cristo. Ele veria Jesus Cristo, ele tocaria em Jesus Cristo, ele batizaria Jesus Cristo. João Batista foi o precursor do ministério de Cristo e que faz a sua excelente pregação a todas as pessoas: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E então ele prepara o caminho de Jesus Cristo. A obediência de Isabel vê o fruto do seu ventre se tornar o precursor da vinda de Cristo, que salvou a sua igreja, que comprou a sua igreja com sangue. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E finalmente, irmãos, Maria. Maria, ela é agraciada. Maria representa a mãe agraciada. E toda mãe, ela é agraciada. Mas eu quero ler com você o Cântico de Maria, quando ela soube que esperava a Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46. Nós vemos o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Olha que coisa linda, né? Maria faz esse cântico, porque Maria foi agraciada. Eu quero terminar esta pequena mensagem dizendo a você
que toda mãe ela é agraciada. Toda mãe. Toda mãe que suporta a gravidez, a gestação de 9 meses. Toda mãe que luta para que seu filho nasça e que traga à luz uma nova existência, um novo homem. Esta mãe ela é agraciada. E isto porque nós vemos aqui no Salmo 36, deixa eu ver aqui, irmão, Salmo 36, no verso 9, diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, Deus, ele é um manancial de vida. E este manancial de vida é como uma concessão para que cada um de nós tenha uma vida por um tempo determinado. E a vida é graça de Deus. Se um bebê nasce e vive algumas horas, já é graça sobre graça, porque houve vida ali. E na luz de Cristo, na luz de Deus, nós vemos a luz. E a forma, a ferramenta, digamos assim, que Deus usa para trazer a graça da vida é a mulher, é a mãe. Então a mãe, toda mãe, ela é agraciada, porque ela, através dela, foi dada a graça da vida, que vem do manancial de Deus. Por isso, cada dia de vida na existência humana é graça sobre graça. E cada um de nós temos, pela bênção de Deus, que é o manancial da vida, e pela determinação de uma mãe que quis ter seu filho, cada um de nós temos a graça, a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Temos a graça de viver, nem que for algumas horas. Mas esta vida, ela é eterna. A vida é eterna. E nós temos, para todas aquelas mães cristãs que têm os seus filhos, nem que ele viva apenas algumas horas, ela gerou uma vida que ela vai passar a eternidade com o seu filho. Vida é graça sobre graça. Deus é manancial de vida. E Ele concede a vida aos homens por um tempo determinado. E toda mãe é agraciada, porque a mãe é a ferramenta que Deus usa para transbordar essa sua graça na vida das pessoas. Abaixo de Deus não existe nada mais precioso do que uma mãe. E neste Dia das Mães, nesse tempo difícil que estamos vivendo de pandemia, em que muitos, como eu disse no começo, não poderão ver pessoalmente as suas mães, nesse Dia das Mães, eu quero dizer muito obrigado a cada mãe que suportou uma gestação e teve seu filho, e teve a sua filha, e trouxe uma nova existência a este mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, porque você, mãe, é preciosa. Abaixo de Deus não tem nada mais precioso neste mundo do que uma mãe. Feliz Dia das Mães. Deus te abençoe.